Olá, amigos queridos, que Deus esteja abençoando cada um de vocês e que nesse dia possamos aprendermos juntinhos mais um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo decodificado por Allan Kardec. Vamos lá? Estamos no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Estamos aqui no item escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Vimos aqui nesse item que Jesus nos coloca, né? Se a mão, o pé, o olho for motivo de escândalo, melhor que não o tenhamos. Fala de tirar e atirar ao inferno, ao fogo, longe de nós, para que possamos estar para que possamos não estar usando um de nossos membros, antes ficar sem ele, do que para praticar maldade. E também eu lembro que comentamos que isso significa ali, os pés é a nossa base, a sustentação, a mão é o trabalho, a organização, é como, né, usarmos aí isso tudo em benefício. O olho é o julgamento, é o olhar, não ficar julgando. E nós vamos aos pouquinhos aprendendo e vendo, buscando entender as palavras, o porquê foi usada essa palavra, como as palavras eram usadas lá na Idade Média, lá atrás, quando Jesus aqui esteve pregando, e para que entendamos agora e possamos adaptá-las a nós mesmos, então que nós saibamos usarmos o nosso corpo todo para o bem. E que cuidemos bem desse corpo, porque é a casa do nosso espírito, né? Então, hoje nós vamos estar iniciando aqui no meio desse item, no item 14, né? O capítulo é 8, no item 14, no meu Evangelho, página 106. Falta um restinho ainda desse item, antes de chegar nas instruções dos espíritos. Vamos lá? É necessário que sucedam escândalos, pois os homens, estando em expiação na terra, punem-se a si mesmos, pelo contato de seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas e cujos males acabam por compreender, e somente depois que estiverem cansados de sofrer seus efeitos, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios servem, portanto, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provação para outros. É assim que Deus faz surgir o bem do mal e que os próprios homens tiram ensinamentos de coisas ruins ou desagradáveis. Provação, aflição, penalização, situação difícil. Está aqui no rodapé do Evangelho, né? A nota do ali espiritual. Então, quando é colocado que é necessário que hajam escândalos, por quê? Porque Deus sabe que nós aqui no planeta Terra estamos em provas e expiações, e escândalo nós já vimos que é praticar algo de mal, não, não é aquele escândalo que vemos hoje em dia. E vimos num dos trechinhos lido na palestra anterior que tem umas pessoas que pensam, inclusive até hoje, viu? Ah, eu fiz algo que, se soubessem, ia ser um escândalo. Graças a Deus, ninguém descobriu. Hum, Escândalo é visto como tumulto e alvoroço, que é o que está aqui no texto do Evangelho. E falar, ai, ninguém soube, passou despercebido. Tudo aquilo que fazemos, toda ação que praticamos, reverte numa reação. Pode passar impunemente, despercebido, sem escândalo e alvoroço, àqueles que convivem conosco, as pessoas encarnadas, mas a espiritualidade já está vendo isso, aqueles que partiram antes de nós já estão sabendo quem somos na realidade, se tiverem ali a ordem para poder acompanhar a família, vão estar tristes, sofrendo e falar: nossa, a Silvia faz leitura do Evangelho, mas olha o que ela foi capaz de
praticar escondido, achando que ninguém ia saber, né? Deus Pai sabe de todas as coisas. Nosso mentor, nosso anjo guardião. Já pensou? Só de pensar nisso, já é motivo de nos envergonharmos. Envergonharmos e buscarmos nos modificarmos, né? Então é isso que a gente precisa pensar. E quando ele fala que algum dos vícios são N coisas. Tem droga, crack, maconha, o vinho docinho, aquelas garrafinhas lá de bebida que as pessoas compram, pinga, falar mal, desejar mal, torna-se um vício quando é repetitivo. Então, gente, é nós buscarmos ver quais são esses vícios, que todo vício faz mal, né? Eu lembro que eu citei ali o comer o açúcar demais. Faz mal para todo mundo, mas para quem já chegou um dia a ser pré-diabético ou tem diabetes, então são vícios que temos que conter em nós e serve de provação para uns e de castigo para outros. Então, sabe-se que sabemos nós e sabe ali a espiritualidade benfeitora que estamos num planeta de prova e expiação, passando para a regeneração. E aí é preciso que saibamos cuidar de tudo isso, né? Vamos continuar? Se assim for, poderá-se dizer que o mal é necessário e sempre existirá. Se desaparecesse, Deus ficaria sem um poderoso meio de castigar os culpados. Castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Mas, se não houvesse mais culpados, não haveria necessidade de castigos. Suponhamos que se toda a humanidade fosse transformada em homens de bem, ninguém procuraria fazer mal ao próximo e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos evoluídos, de onde o mal foi excluído. E assim será o estado da Terra, quando tiver progredido o suficiente. Mas, enquanto alguns mundos avançam, outros se formam. Outros mundos estão sendo criados. A criação de Deus não para, gente. Estão sendo criados, povoados por espíritos primitivos e que servem, por outro lado, de morada e de exílio e de lugar de expiação para os espíritos imperfeitos, rebeldes, que permanecem no mal e que são rejeitados nos mundos que se tornam felizes. É isso. Aquele de nós que não fizermos por onde, não evoluirmos moralmente. E aqueles que não se adaptarem aqui no nosso planeta Terra irão para um mundo onde energia, a energia do planeta, ainda é primitiva, é igual daquele que pratica o mal. Porque antigamente, nós lá atrás, né? Porque éramos nós mesmos seres primitivos, não eram outros. Nós ainda tínhamos que matar para comer, aquelas coisas todas ali. Então, a pessoa continua assim, em pleno 2025, finalzinho, quase virando para 2026. Pois então, o que, que vai acontecer quando chegar a hora de reencarnar? Vai para um mundo que seja compatível com a energia daquilo que ela tem dentro dela. Por isso, pratica o que pratica. E aqueles que já têm condições de estar melhor, de pensar no amor, viver, vibrar o amor, caridade, benevolência, humildade. Humildade no sentido de saber que sempre tem mais a aprender. Não é, é humilde porque não sabe de nada, não teve condição de estudar, não é isso.
é o ato de ser, do intrínseco do ser ali, porque estudo temos que buscar, sim. O mundo, para ter progresso, exige isso de nós. Precisamos estudar, buscar tecnologias novas e usarmos para o bem. Caso isso não aconteça, vamos para o mundo primitivo. Se não, podemos reencarnar na Terra, que já estará melhorada, com seres com energias melhores, onde a maldade pode existir, pode, mas numa quantidade tão diferente da de hoje, que eu não sei nem mensurar tudo isso, né? É, é, é o lembrar do que se lê e se ouve em palestra em relação aos mundos felizes, que é o que ele cita aqui. Porque aquele que não pratica mais maldade, não tem essa maldade dentro de si, não pensa no mal, vai para o mundo feliz, o mundo onde o amor predomina, o trabalho no bem predomina. Continuando, mas ai daquele por quem vem o escândalo, ou seja, o mal é sempre o mal. Portanto, aquele que serviu de algum modo de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, porque é instinto, está dentro da pessoa ali, ó. Nada mais fez do que fazer o mal, deve, portanto, ser punido. É desse modo, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição, uma provação para o pai que o suporta. Talvez esse pai tenha sido um mau filho, que fez o seu pai sofrer e que está sofrendo como se fosse a pena de talião. Qual é a pena de talião? Olho por olho, dente por dente. Mas o filho não terá desculpas por proceder assim, e, por sua vez, poderá ser castigado tendo filhos rebeldes ou de qualquer outra maneira. Então, ele vem mostrando que, por vezes, é quando coloca aqui no item anterior, né, que eu li agora há pouco, que pode ser uma aprovação, né, para a pessoa. Se eu fui muito má ali para os meus pais, ai, xingava, maldizia, não respeitava, não dava valor à oportunidade de renascer. Agi de forma ingrata, os abandonei. É uma forma de castigo, mas por quê? Ah, então Deus vai me castigar? Não, porque para cada ação tem uma reação. E a reação é o quê? Eu atrair aquilo que condiz comigo. Se eu, dentro de mim, já tive a índole de ser assim com os meus pais, então, provavelmente eu vá parir alguém que seja assim também, porque os afins se atraem e servirá de prova para mim. Às vezes é chamado de castigo, mas é prova. Como você vai reagir com esse ser que se ama tanto, que você sentiu ali crescendo dentro do seu ventre e depois te maltrata tanto com coisas ingratas? Hum? É aprendizado. Mas esse filho que nasceu ali, ele pode e tem a chance de mudar. Estará vencendo, porque não, então ele vai, o filho é castigado, vai ter que nascer assim e cometer. Não, são os afins, gente. Os afins. Deus não vai pegar ali um espírito já elevado e colocar para nascer e ser uma maldade para a família. Não é isso. Então é a afinidade. E podem juntos, pai e filhos, conseguirem ali se desvencilhar, né? Fazer essa cura do passado. É o que diz na terapia holística, o tal do Ho'oponopono. É pedir desculpas aos antepassados pelo que eu fiz, pelo que eu fui, e poder limpar essa energia ruim. Ou pedir a Deus, faça-me melhor, que é o mesmo, faça-me melhor, que eu transmito melhor. E assim vai se mudando essa corrente aí. Mas o que se coloca é isso, a lei de Talião. Fez, então vai pagar na mesma moeda. E não é isso que Jesus veio nos ensinar. Nós temos a chance, sim, de nos melhorarmos. Aí no item 17, se tua mão é motivo de escândalo, pratica, não, cortai-a, né? Motivo de escândalo, que é a prática do mal, então você deve tirá-la, mas naquele sentido que eu disse.
afirmativa enérgica, que seria um absurdo se tomada ao pé da letra. Ah, tá vendo? Aí ele completou a frase. Não é para ninguém sair, não ouviu aí as palestras anteriores, falar, nossa, está no evangelho que eu devo cortar minha mão porque eu dei uma chinelada na minha neta. Não é isso. É pensar e pensar ali, ver ali direitinho o que quer dizer, né? Significa simplesmente a necessidade de destruir em si todas as causas de escândalo, de maldade, ou seja, do mal. É preciso arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Será melhor para um homem ter a mão cortada antes que essa mão lhe sirva de instrumento de uma má ação. Será melhor a privação dos olhos, né, da visão, para não servirem para idealizar maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer entender o sentido figurado e profundo de suas palavras, mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que o Espiritismo dá. É isso. Porque se eu pegasse lá atrás, fosse ler, lesse essa passagem e não entendesse nada da vida além da vida, que o espírito é eterno, que a morte não faz com que tudo acabe e acabou, a gente dorme ou vai para o céu ou para o inferno. Se eu não entendesse nada disso, imagina essa colocação. Mas aqui nós temos a oportunidade, com esse bendito evangelho, decodificado por Allan Kardec, com o que o Jesus trouxe de ensinamento para a gente, e que a gente vai conseguindo entender as palavras e ver que o sentido disso tudo não é nos mutilarmos, é nos modificarmos, é deixar de olhar meus olhos para procurar só o que há de incorreto. É ver a beleza do mundo, é ver a florzinha que nasce na calçada, fazendo ali um tremendo esforço para brotar, quebrando concreto. Eu sou assim, eu estudei florais de Bach, né? Sou terapeuta holística, e Eduardo Bach, ai Silvia, o que Eduardo Bach tem a ver com o Evangelho? Tudo. Eu lia e chorava, eu estudava e chorava, porque ele vê a beleza e a força da natureza, ou seja, a força de Deus na criação de Deus, pois Deus criou a natureza e percebeu nas florzinhas ali minúsculas que quebram concreto, vãozinho de calçada, árvore, gente, até na cidade. Quantas árvores plantadas na calçada vão arrebentando aquele concreto? Olha a força que tem. Aí Eduardo Bach ficou observando isso. Médico que era, conseguiu ali extrair óleos, extratos e fazer ali os florais de Bach, que são maravilhosos. E o que é isso? É ver que em tudo que Deus cria há ali um benefício, uma proporção. E aí eu vejo que se eu não entendesse um pouco disso tudo, não só do ensinamento que Eduardo Bach trouxe, mas do Evangelho, do Espiritismo, para mim, Eduardo Bach praticou o que eu estudo no Espiritismo, ele pôs em ação, buscando ali uma melhor forma de confortar as dores emocionais das pessoas, né? E aqui no Evangelho, se a gente não busca entender direitinho as palavras, desculpem, é como se nós achássemos que Jesus veio nos dizer isso, para nos mutilarmos, porque fizemos o mal e não é. É para buscarmos a reforma íntima. É isso que ele pede de nós. Irmãos amados, busque conhecer, se conhecer, não conhecer o outro para apontar o dedo e buscar se reformar no dia a dia. Bom, gente, vamos parar por aqui. No próximo dia, no próximo estudo, vamos entrar nas instruções dos espíritos referente a esse capítulo, tá bom? Estamos quase no final. Tem alguns espíritos aqui que nos deram ali a graça de trazer os ensinamentos deles para que entendamos, tá bom? E agora fiquem com Deus, que Deus os abençoe.
Não sei se esse vídeo vai estar chegando no finalzinho do ano ou no começo de 2026, 26, mas desejo a todos, assim, um ano de bênçãos. Bênçãos de Deus, que Deus esteja no coração de cada um, que os ensinamentos de Cristo façam parte aí desse ano vindouro, que nos traz os ensinamentos que precisamos para a vida, para evoluirmos com o espírito. Que esse buscar, essa boa vontade de buscarmos ser melhores, seja ali, entre aspas, o presente maior de Papai Noel que possamos ganhar, de termos e vivermos com boa vontade esse novo ano que se aproxima, seguindo os ensinamentos de Cristo. Que Deus esteja com todos. Até breve.